Eu sinto que eu estou queimando o meu filme fazendo esse vídeo, mas vamos lá. Na última semana eu tenho me empenhado em entregar vários currículos. Um dia eu explico por quê. Daí, nessa jornada, nessa empreitada de estar entregando vários currículos, eu tenho entregue currículos em lugares que até Deus duvida e o diabo evita. Nessa coisa de estar entregando um monte de currículo, me marcaram uma entrevista de emprego um certo dia, numa sexta-feira, às 8 da manhã. Daí aconteceu de eu acordar cedo, de eu ir fazer essa entrevista. Era um lugar que era longe da minha casa, então assim, eu tava com sono, tava estressada. A entrevista foi um desastre. Tudo que podia dar errado nessa entrevista deu errado. Pelo menos eu estava bonita, então assim, dos males o menor. Só que eu saí de casa com uma pastinha que tinha uns outros 5 currículos que eu pretendia entregar em outros lugares. Daí eu parei numa padaria pra eu poder tomar um café, porque na pressa de sair de casa e não me atrasar pra essa entrevista, eu acabei não tomando café, não bebi café, não comi nada, tava com fome. Daí parei nessa padaria para tomar um café. No que entrei nesta padaria, parei no balcão e fui atendida por um rapaz. E agora é o momento em que eu acho que eu começo a queimar o meu filme, porque o que aconteceu? Esse rapaz olhou pra mim e me disse assim: "Ei, bom dia." Eu olhei de volta pro rapaz e respondi: "Bom dia." Eu não consegui completar a minha frase, que o intuito era dizer: "Bom dia, eu gostaria de..." e fazer o meu pedido. Só que esse rapaz não me deu a oportunidade de eu concluir a minha frase, porque assim que eu respondi o bom dia com outro bom dia, ele olhou pra mim e disse assim: "Qual que é o seu nome?" E ali eu já entendi, meu Deus do céu, que interação é essa? Ele me perguntou qual que era meu nome, eu falei: "Ah, o meu nome é Iô." Aí ele falou: "Nossa, Iô, que nome diferente." E aí fez toda a reação que todas as pessoas fazem quando eu falo que é o meu nome, assim. Se o objetivo dele era ser original, ele já não foi. Mas tá tudo bem, não é um problema. Perguntou meu nome, aí começou a perguntar: "Ah, você é daqui da cidade mesmo? Porque eu nunca te vi por aqui. Você já veio aqui nessa padaria outras vezes? Porque eu sempre vejo os mesmos clientes todos os dias, é a primeira vez que eu te vejo aqui. E na cidade também, a gente nunca se esbarrou. Você conhece o barzinho tal?" Porque aí Ai, gente, que situação. E eu não sei muito bem como eu interrompo essas interações quando elas começam a acontecer. Porque no começo eu tava tentando entender se o garoto só tava sendo simpático comigo. Só que conforme eu ia sorrindo e respondendo o que ele tava falando e ele continuava rendendo aquele assunto, eu comecei a identificar a possibilidade dele, na verdade, estar flertando. Só que assim, eu tava estressada, tinha saído de uma entrevista de emprego péssima, tava morrendo de sono, estava cansada, eu ainda tinha que entregar currículo nos outros 5 lugares, desempregada, né? Fator desemprego aí é um agravante pra essa situação. Então assim, estar flertando 9 da manhã dentro dessas condições era algo que eu não gostaria de estar fazendo. Eu não tava muito à vontade com esse tipo de interação, só que eu acho que eu não tava sabendo dar pra ele os sinais de que eu não tava curtindo muito aquilo. Eu só continuei sendo simpática e sorrindo porque eu sou simpática, porque esse é o meu jeitinho. Mas acho que faltou um pouquinho de tato social ali, que a arte do flerte envolve você conseguir captar se a pessoa tá correspondendo àquele flerte. Você é um bate-bola, sabe? Você tá indo, tá voltando. E eu acho que esse garoto não... Tadinho dele, ele não... A coisa da arte do flerte, assim, péssimo artista. Foi rendendo ali o assunto, perguntando um monte de coisa e tal, rendendo a conversa, até que ele finalmente chegou na parte da interação que importava pro que estava acontecendo ali. Foi quando ele virou e perguntou: "Ah, o que você vai pedir? O que você quer?" Aí eu falei: "Ah, eu queria um cafezinho sem açúcar, com adoçante, e eu queria um pãozinho na chapa, pode ser?" Daí ele virou pra mim e falou assim: "Ah, mas como assim você queria? Quer dizer que você não quer mais?" E aí todo o esforço que eu tava fazendo de sorrir, tava sorridente, assim, tava... Ai, tá tudo ótimo. Quando ele fez essa piada, gente, o meu sorriso que tava assim, ele murchou. Eu fechei minha cara na hora. É um defeito que eu tenho, assim. Às vezes, quando coisas me incomodam, eu não consigo disfarçar que eu tô incomodado. Eu passei toda a interação conseguindo manter a minha personagemzinha, que eu tava sorrindo e acenando. Tava... "Ah, eu moro aqui sim, moro aqui tem uns 2 anos. Não, é que eu não saio muito de casa, por isso que a gente nunca se esbarrou." Tava fazendo um negocinho, ele tava me esforçando no personagem. Eu tava dentro da personagem no momento que ele fez essa piada. Acabou pra mim, eu só fechei o meu rosto. Não consegui me segurar, fechei meu rosto. E aí falei assim: "Eu quero café e eu quero pão na chapa. Você pode me trazer?" Eu não sei se ele ficou ofendido. Eu imagino que não, porque ele continuou sorridente. Eu não sei se talvez fosse assim só uma pessoa que tava muito animada e tava a fim de tratar bem todo
todo mundo, mas assim, eu acho que não foi só. Eu não acho que foi só uma questão de simpatia, não. Do jeito que aquele cara tava rendendo aquele assunto, meu Deus do céu. Mas aí ele continuou sorrindo e falou, não, tudo bem, pode sentar ali, eu vou trazer seu café e vou trazer o seu pão na chapa. E fiquei muito irritada. E agora chego no ponto da piada, porque essa coisa, você queria o café, então você não quer mais? Não tem isso, gente, de que, porque eu falei queria, quer dizer que eu não quero mais? Não tem isso. Queria, e agora, o momento pasquale de alguém que não entende muito de português. Porém, queria é o verbo querer conjugado no pretérito imperfeito, acredito eu que do indicativo. Quando a gente usa esse querer nessa conjugação, que a gente também usa em interações parecidas com essa em outros verbos como gostar, eu gostaria de, ou poder, você poderia me sabe assim? A gente faz essa conjugação com vários verbos. E quando a gente faz essas conjugações, a gente não tá dizendo que eram desejos que não são mais vontades. Eu queria uma coisa, mas agora eu não quero. Para exprimir essa ideia, a gente precisa que essa palavra esteja inserida num contexto maior. A gente precisa, inclusive, que a frase seja maior. Então, eu queria tanto ir pra Itália, mas as passagens estão muito caras, então eu quero ir pra um lugar que seja mais acessível pro meu bolso. Pronto. Aqui sim, o queria é não querer mais. Porque tem um contexto que explica a conjugação desse verbo. Agora eu dizer, eu queria um cafezinho, isso não quer dizer que eu não quero mais. Isso quer dizer que eu estou usando uma conjugação para sinalizar cortesia, para sinalizar gentileza, para sinalizar educação. Porque eu posso virar e falar, eu quero um café e eu quero um pão na chapa. Me traga um café e um pão na chapa. Quando eu estou falando isso no presente, do indicativo, acredito eu estou colocando essa palavra quase como imperativo. É como se eu estivesse dando uma ordem para essa pessoa que está me atendendo. E aí fica meio... Não é que tá errado, mas fica mais gostosinho pro ouvido. A gente fala, eu queria um cafezinho, você pode me trazer? Você poderia buscar aquela cadeira ali? A gente, sabe? Fazer esta conjugação sinaliza essa educação, sinaliza algo mais macio pros nossos ouvidos escutarem. Essa piada me irritou. Aí eu fiquei sabendo, eu nunca tinha ouvido essa piada antes na minha vida. Pelo que parece, é uma piada comum de ser feita, mas eu nunca tinha ouvido ela antes. E fiquei profundamente incomodado. Meu primeiro contato com essa piada foi numa interação assim que eu não gostei de ter tido. Então estou traumatizada com ela. Por favor, não usem essa piada de novo comigo. Não façam esse trocadilho comigo. Mexer com o português dos outros é um troço que eu não gosto. Se você entendeu o que a pessoa está falando, não tem necessidade de você corrigir. Porque falou errado. Porque botou um R no lugar do L. Porque não é assim que fala. Se você entendeu o que a pessoa está falando, não tem nada pra ser corrigido. Não tem nada pra ser corrigido. Ficar corrigindo o português dos outros é coisa de gente cafona. Coisa de gente besta. Acho uma palhaçada ficar fazendo isso. Mas ele não tá corrigindo o seu português. Ele tá fazendo só uma piada, entendeu? Era só um trocadilho. Mas aí ele não soube ler o ambiente, entendeu? Eu sei que eu estou queimando meu filme aqui com toda certeza. Eu estou me retratando como uma pessoa que parece muito rabugenta. Mas assim, gente, foi um péssimo dia. Foi uma péssima ocasião. Aí sei que pode aparecer gente pra falar assim, mas é porque ele era feio, porque se ele fosse bonito você teria correspondido. Não que eu deva explicações pra ninguém, porque eu não devo. Porém, não era um rapaz feio, não. Era um rapaz bonitinho, era um rapaz cheiroso, inclusive, tatuado, era nanico, o que pra mim conta muitos pontos. Quem me conhece sabe. Adoro nanico. Baixinho, olhava ele de cima pra baixo, adoro, acho ótimo. Tava tentando ser engraçadinho. E homem engraçado a gente sabe como é. A gente vai dando uma risadinha, quando a gente vê, a gente já tirou a roupa. Então assim, ele tinha muitos pontos comigo ali. Bonito, cheiroso, baixinho, engraçado. Ele tinha pontos comigo ali. Mas não era um bom momento. Simplesmente não era um bom momento. Não nos encontramos num bom momento. Foi um desencontro ali o que aconteceu. Em outras condições, numa outra situação, em outro dia da semana, talvez as coisas tivessem um desfecho mais gostosinho ali. Talvez fosse realmente algo mais frutífero. Só que do jeito que aconteceu, eu tava estressado, saindo de uma entrevista de emprego que tava sendo uma merda. Eu tava saindo pra entregar currículo, entendeu? Eu tava puta com a vida. Eu queria estar em casa, deitada, dormindo, mas não. Tava andando, batendo perna, pegando sol, procurando emprego. Tá chateado. Mas ele não tem culpa de nada disso. Não, ele não tem culpa de nada disso. Não estou culpando ele pelos meus infortúnios. Mas o que custava esse cara simplesmente olhar pra mim naquele dia, naquele momento e falar: ei, bom dia. Me deixar responder o bom dia e completar com o meu pedido. Porque a interação poderia ter sido tão menorzinha e tão mais agradável. Poderia ter sido só eu respondendo bom dia e pedindo meu café e sendo atendida. Simplesmente. Toda essa interação, essa coisa de ficar rendendo esse assunto, perguntando um monte de coisa. Nossa senhora, fiquei estressada. Fiquei muito estressada, fiquei puta. Que chateação, gente. Que chateação. E aí queria encerrar essa historinha minha, chateada com esse flerte indesejado
indesejado, um trocadilho péssimo do queria, então quer dizer que não quer mais. Uma dica que recebi de amigas. Por quê? Fui contar essa história pra comadres minhas, porque eu tava confusa. Gente, esse rapaz foi só simpático, porque 9 da manhã me perguntando quanto tempo você mora aqui na cidade? Por que a gente nunca se esbarrou? Você já foi naquele barzinho lá? Aquele barzinho é bom. Por que eu nunca te vi por lá? Por que a pessoa tá rendendo um assunto desse 9 da manhã comigo? Pelo amor de Deus. Aí fui contar com umas comadres sobre essa história e me falaram, esse rapaz estava flertando. Falei, bom, tudo bem. Mas aí o que eu faço? Porque às vezes eu não sei interromper esse flerte. Aí a dica que me passaram foi, se você é uma moça, se você é uma garota, tem um garoto flertando com você e você quer interromper esse flerte, enfia um namorado no meio das suas respostas ali. Seja você namorando ou não. Enfia um namorado ali no meio das suas respostas. Fala assim, eu não saio muito porque todo fim de semana eu vou visitar o meu namorado, que ele mora lá em outra cidade. Ou, não, é porque meu namorado ele é muito ocupado, assim, e quando a gente tem um tempo pra fazer alguma coisa, acaba que eu não saio, entendeu? A gente fica muito em casa. Enfia um namorado no meio da história. Enfia um namorado no meio da história que a monogamia vai te salvar desse flerte indesejado. Esse flerte vai ser encerrado ali na hora. Eu tô falando aqui de um flertezinho que assim foi meio inofensivo. Foi só um troço que me estressou. Mas às vezes tem uns caras que estão forçando a barra ali, que estão enchendo seu saco. Enfia um namorado no meio da história. Enfia um namorado no meio da história. O cara tá em público ali sendo meio invasivo com você. Você fala assim, meu namorado tá chegando ali. Enfia um namorado no meio das suas respostas. Menciona assim um outro homem que esse outro homem ele vai respeitar. Não estou dizendo que fui desrespeitada nessa história também não, tá? Não coloquem palavras na minha boca. Eu só estava estressada. E se eu estiver me pintando aqui como rabugenta também, que se dane. Estou me posicionando aqui pelo direito de ser rabugenta, tá? Sexta-feira, 9 da manhã, tava entregando currículo. Não tenho obrigação de ser simpática, não tenho obrigação de não ser rabugenta. Vou ser rabugenta mesmo, tá? Era o que eu tinha pra dizer. Espero não ter queimado muito meu filme. Que as pessoas não desistam de flertar comigo depois disso aqui. Podem continuar flertando, gente. Eu amo flertar. Se tem uma coisa que eu sei fazer e eu faço muito bem, é flertar. Mas assim, vamos aprender a ler os ambientes. Ler o ambiente é essencial. Pra arte do flerte, ler o ambiente é essencial, tá bom? Essa historinha que eu tinha pra contar, essas eram as dicas que eu tinha pra passar pra você. Beijinho, beijinho. Tchau!